Voltamos, agora em definitivo. A gente caiu aí a nossa conexão, querido, mas estamos aqui, né? Esse é o desejo de falar alguma coisa de bom para você nessa noite de quarta-feira, né? Tivemos aí um pouquinho fora do ar, caímos aí, mas estamos aqui de volta. E eu queria saber se você já compartilhou com algum irmão, se você já mandou uma mensagem no WhatsApp avisando que estamos aqui online para trazer algo da parte do Senhor nessa noite para você, né? Avisando a todos que os irmãos que estão também nessa batalha conosco não puderam estar aqui porque eles estão, né, teve algum problema de logística e a gente não conseguiu estarmos juntos, o irmão Jadson, o nosso irmão Edilson, a nossa irmã Valéria, mas domingo com certeza estaremos fazendo algo mais, né, mais aperfeiçoado. Hoje, amados, é só para a gente não ficar um pouquinho distante da comunhão da palavra, né? Eu fiquei incumbido de trazer algo para os irmãos e estamos aqui hoje. Vai avisando os irmãos novamente, vai compartilhando. Teve aí a queda aí do nosso sinal, mas o que importa é que nós estamos aqui e vamos concluir aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Queridos, nós estamos todos já tendo conhecimento, né? Não é mais novidade para ninguém, das situações que nós estamos padecendo. Mas eu não queria apenas me ater a essa situação vivida hoje, né, no mundo. Eu queria tratar hoje conosco de toda a nossa vida, de toda a nossa circunstância, tudo aquilo que a gente padece, tudo aquilo que a gente sofre no dia a dia, tudo aquilo que traz transtorno para a nossa irmão, minha irmã, meu amado, meu querido amigo que está nos ouvindo, que nós somos bombardeados 24 horas com toda sorte de situações para nos fazer desanimar, para nos fazer desacreditar. E uma coisa interessante é que quando uma situação se levanta na nossa vida, seja ela das mais diversas esferas, às vezes ela quer proporcionar na nossa mente, ela quer proporcionar no nosso coração a dúvida, ela quer proporcionar o medo. E eu estava meditando hoje naquela passagem que está lá em Marcos, né? Se você quiser abrir a sua Bíblia, você vai encontrar em Marcos capítulo 4, só um versículozinho para a gente meditar nele. Marcos capítulo 4, versículo 38, só para você observar que os discípulos de Jesus estavam com Jesus todo o tempo, eles já tinham consciência de todos os milagres que Jesus já tinha operado, eles já tinham visto as transformações, eles já tinham convivência com o Senhor. Mas o interessante é que quando uma situação se levantou na vida deles, de repente eles ficaram atônitos. E se você imaginar, conosco não é diferente. Se você analisar algum momento da sua vida, se você analisar algum momento que você já passou, seja na área espiritual, seja na área material, seja na área emocional, conjugal, de saúde, familiar, trabalhista, não interessa. Em alguma área, em algum momento, você já pode ter vivido uma situação como essa que os discípulos viveram. E mesmo eles tendo conhecimento de Cristo, mas o medo, a ansiedade produziu neles uma dúvida cruel. Olha só, no capítulo 4 de Marcos, no versículo 38, diz que Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sob um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Olha que pergunta, né? Paramos para analisar essa pergunta. Mestre, não te importas que morramos? Que pergunta pesada, que pergunta, vamos dizer, impactante para Jesus. Será que às vezes a gente não usa, às vezes, uma pergunta nesse tom ao Senhor? Deus, será que o Senhor me abandonou? Pai, será que tu não está me ouvindo? Meu Deus, será que essa situação não vai passar? Será que essa dor, essa enfermidade, será que essa porta de trabalho não vai se abrir? Será que essa ansiedade que está no meu coração, ela não vai se dissipar? Não é assim que às vezes nós nos perguntamos, queridos? E nós não estamos sós. Isso não torna diferente, isso não torna uma pessoa menor, sem fé. Não, os discípulos viveram isso.
Os discípulos estavam a poucos instantes, no momento com Jesus, lá onde ele estava ministrando a palavra, e de repente uma circunstância, um temporal, um vendaval se levantou, e eles indagaram: mestre, será que tu não se importa conosco? Será que a gente vai padecer e tu não vai agir, tu não vai fazer alguma coisa? Não é assim que às vezes a gente fica, meu irmão? Minha irmã, meu querido, meu ouvinte, não é assim que às vezes a gente se pega pensando: será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus me abandonou? Quantas das vezes nós passamos por situações que nos traz esse temor, que nos traz essa conclusão. E essa conclusão, amado, não é a conclusão de alguém que não tem fé, não é a conclusão de alguém que não conhece a Deus. Os discípulos conheciam a Jesus, mas foi o medo. O medo, ele tem a tendência de querer nos afastar, de querer gerar dúvida contra a nossa própria fé. O medo corrói a nossa confiança em Deus. Quando nós não dominamos o medo pela palavra, ele vai começando a corroer a nossa confiança, ele vai começando a corroer a nossa fé, o exercício da nossa fé, que é a confiança, começa a declinar. O medo suga a vida que existe dentro de nós. Ele nos faz viver apático, ele nos faz viver sem perspectiva. É assim que o medo age nas nossas vidas. Daí, querido, é importante renovar a nossa mente para não fazermos com os discípulos. Será que Deus não se importa conosco? Será que Deus esqueceu de nós? Porque há tanto tempo que eu peço isso, há tanto tempo que eu peço aquilo. Às vezes na hora da morte, às vezes numa situação de morte, de dor extrema, que é uma dor maior do que perder alguém, às vezes no momento de dor extrema, nós chegamos a uma conclusão pela situação na nossa mente que Deus nos abandonou, né? E eu queria compartilhar com você uma experiência vivida por mim. Eu lembro-me que quando eu perdi uma filhinha há algum tempo atrás, eu lembro-me que aquele momento ali foi muito doloroso para mim. Por que foi doloroso? Porque era algo especial na minha vida, era algo almejado. De repente eu vi ela eu a vi em meus braços ali, sem vida. Mas sabe, amados, eu conversando com pessoas próximas de mim, conversando com a mãe, com todos ali, eu disse: nós não podemos levantar a voz contra Deus. O momento é difícil, o momento é de dor, o momento é de uma angústia imensa, mas a gente não pode levantar a nossa dor contra o Senhor, usa ela como algo para questionar a Deus. E eu quero compartilhar com você desse momento de dor da minha vida, porque foi um momento muito delicado. E eu quero trazer essa experiência minha para dizer para você: é em meio à dor, é em meio à dificuldade, pela palavra, que nós extraímos de Deus a paz. É em meio à dor, em meio à dificuldade, que nós extraímos aquilo que Deus tem de melhor. A Bíblia diz que é uma paz que excede todo entendimento. Você sabe o que é isso, irmão? Sabe que paz é essa que excede todo entendimento? É quando não há explicação. É quando eu humano, é quando o ser humano, é quando o cientista, é quando o intelectual não consegue explicar o inexplicável, o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus agiu ali com os discípulos. Quando eles disseram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Daí, amados, é importante a gente ter essa confiança de que Deus está conosco para tornar a tempestade uma bonança, para aquietar o mar. Porque se nós ficarmos todos os momentos das nossas vidas ansiosos, sabe, ali correndo atrás de resolvermos as coisas pelas nossas próprias capacidades humanas, estaremos fadados ao fracasso. Daí, querido, é importante estarmos renovando a nossa mente. Daí é importante estarmos alicerçados na palavra. O que é ser alicerçado na palavra? É buscar na palavra o subterfúgio, é buscar na palavra a sustentação, o alicerce. A Bíblia fala
nos evangelhos da construção de duas casas, dois tipos de construção. Aquela que foi alicerçada sobre a rocha e aquela que foi alicerçada sobre a areia. As duas eram construções. Os construtores a construíram, mas faltou algo diferente em uma. Faltou a base, faltou o alicerce. Uma foi construída na areia, a outra foi construída sobre uma base. E a Bíblia diz, amado, que veio o vendaval, veio a tempestade, veio a dificuldade, mas aquela que estava construída sobre o alicerce não ruiu. Aquela que estava construída sobre o alicerce não veio a pique, não caiu. Mas aquela, no entanto, que estava construída sobre a areia, isto é, sem fundamento, aquela que não estava alicerçada, a Bíblia diz que ela caiu, ela definhou, ela ruiu. Chamando isso para a nossa vida, chamando essa parábola para a nossa vida, o que é que nós podemos aprender com ela? Que em meio à tempestade, que em meio à dificuldade como os discípulos viviam naquele momento, o alicerce da nossa vida nos fará, firmados, nos tornará firmados em Cristo, nos tornará vencedores. Esse é o X da questão. Quando o nosso alicerce está em conceitos humanos, quando o nosso alicerce está em conceitos humanistas, em filosofias humanas, a gente chega um momento que a gente declina. Mas, querido, quando a nossa vida está firmada no Senhor, quando a nossa vida está firmada em Deus, a Bíblia diz, não sou eu, mas a Bíblia diz que o vento se aquieta, que o mar se acalma e que tudo se fará completa bonança. Portanto, meu irmão, a palavra de hoje é essa. É firmar a sua vida, firmar a minha vida no conhecimento da palavra. A Bíblia diz que quando nós estamos firmados na palavra e não andamos, e não nos assentamos, e não compactuamos com aquilo que o mundo diz, está lá no Salmo 1, aquele que não se assenta, aquele que não anda, aquele que não dá ouvido às coisas do mundo, isto é, aquilo que o mundo apresenta, mas aquilo que tem a sua vida pautada pela palavra. Diz a Bíblia, meu irmão, no Salmo 1, que a sua vida será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Olha que coisa maravilhosa. E o que acontece com aquele que tem a sua vida plantada junto aos ribeiros de água? Diz a palavra, meu irmão, minha irmã, meu querido que está ouvindo, que está nos vendo através dessa live, a Bíblia diz que aquele que tem a sua vida plantada junto a ribeiros de água, isto é, junto à palavra de Deus, a Bíblia diz que ele prospera, que em meio a toda circunstância ele vai florescer, as suas folhas estarão verdejantes e o seu fruto será no tempo oportuno. Olha que coisa linda! Quando a minha vida, quando a sua vida está sendo pautada pela palavra e não por achismo, por aquilo que um diz, por aquilo que o outro fala. Os discípulos estavam lá atônitos porque eles estavam vivenciando, eles estavam apenas observando e olhando a tempestade. Eles não estavam crendo naquele momento. De repente eles chegaram e questionaram Jesus. Será que tu não te importas conosco? É preciso que nós venhamos a morrer, Jesus? De maneira alguma. Jesus não estava medindo essa capacidade deles de autossuficiência. Jesus estava ali para aquietar o mar. Jesus estava ali para trazer a paz, a bonança. Agora é preciso a gente reagir. É preciso a gente entender que quando a nossa vida está pautada pela palavra, como nós falamos aqui, no tempo certo, querido, no tempo certo Deus vai manifestar o fruto daquilo que nós cremos. Então, meu irmão, nessa noite, qual é o propósito nessa noite para você, através dessa live? É dizer para você que você é um vencedor. É dizer para você que as coisas não estão perdidas, porque a Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia diz também que nós temos um intercessor. O que é isso, amado? Intercessor é aquela pessoa que media, aquela pessoa que faz uma comunicação, que leva os nossos problemas
nós temos um intercessor que não está com seus ouvidos, como que não possa nos atender? Ele é o nosso intercessor. Ele leva as nossas carências, as nossas necessidades ao Pai. E nessa noite, amado, pela palavra, nós queremos dizer para você, creia, coloque diante desse intercessor que é Jesus. Qual é o seu problema nessa noite? É um trabalho? É uma solução de uma causa? É uma dor? É um conflito? É uma dúvida? É um medo do amanhã? Hoje a insegurança permeia todos os lados, mas é um Deus que traz abundância. Hoje a insegurança do amanhã está atacando as mais diversas classes de pessoas, trazendo, provocando ansiedade. Mas há um Deus que aquieta o vento, há um Deus que traz abundância, há um Deus que acalma a tempestade. E nessa noite, meu irmão, meu amado, nós queremos dizer isso para você. Aquiete o seu coração. Você não está só na caminhada. Imagine se nós estivéssemos só. Quando o discípulo diz aqui, mestre, não te importas que morramos, é como se eles se sentissem só naquele momento. O medo faz isso. O medo ele leva a nossa mente, ele traz à nossa mente uma dúvida, para nos levar a desacreditar de Deus. E, amado, eu quero dizer uma coisa para você. O medo é gerado pelas situações. O medo é gerado por aquilo que a gente ouve. 24 horas você ouvindo, 24 horas você vendo, você convivendo com aquilo, você observando aquilo. Aquilo se torna uma realidade dentro do seu interior. Muitas pessoas dizem que o homem é produto do meio, e é mesmo, de tanto você ouvir que não vai dar certo, de tanto você ouvir que não vai conseguir, que as coisas vão acabar mal, que não tem mais solução, que a enfermidade não tem mais cura, que não vai mais abrir uma porta de trabalho, que o seu problema não vai mais alcançar aquilo que vai virar uma realidade dentro de você. Mas nessa noite nós queremos dizer para você que há sim um Deus que aquieta o mar. Há um Deus que traz renovação das nossas vidas. Como diz lá no Salmo 1, como a gente falou, ele manifesta o fruto quando nós estamos alicerçados na palavra. Irmãos, é urgente que alicercemos a nossa vida na palavra. É urgente que nós não nos deixemos ser sucumbidos, envolvidos, sabe? Sufocados. Hoje é essa a realidade, as pessoas estão sufocadas nas suas mais diversas situações e problemas. E às vezes esquecem do verdadeiro arrimo. Qual é o verdadeiro arrimo? É Cristo, é a nossa base, é o alicerce da nossa vida. Como nós falamos, quando a nossa construção ela está estabelecida em Cristo, que é o alicerce da nossa vida, nós teremos paz. Quando a nossa vida está alicerçada em Cristo, nós teremos a vitória. É isso que a Bíblia nos dá. Eu não posso falar outra coisa. Tem muita gente pregando terror, tocando terror. Ai, meu Deus, o mundo vai se acabar. É teoria da conspiração. Não tem mais perspectiva de vida. Não, pela palavra eu não posso ter essa perspectiva. Eu não nego o problema, eu não nego a situação. Nós, toda igreja, nós não negamos a situação. Mas, no entanto, a nossa confissão tem que estar alinhada à palavra. A nossa confissão tem que estar alinhada à palavra. Eu creio num Deus que cuida de nós. Eu creio num Deus que vai mudar essa situação. Eu creio num Deus que está com seus olhos sobre nós. Não estamos sós. Não se sinta só na caminhada. Não se sinta só ao deitar no seu lar. Não se sinta só ao acordar, ao amanhecer. Acorde com a confissão de fé. Acorde dizendo para você mesmo, para a sua mente, para o seu intelecto. Às vezes essas coisas querem corromper a nossa alma. Acorde dizendo para você, eu creio, eu estou firmado em ti, Senhor. Eu não vou desistir de acreditar. Mesmo que as coisas estejam igual aos discípulos, atordoados, mesmo que o vendaval, as ondas lancem o meu barco, mesmo que às vezes até se encham de água, mas eu não vou deixar de acreditar. Há um Deus cuidando de nós. Há um Deus que vai nos levar a lugares inatingíveis. Eu creio nisso para a sua vida, meu irmão. Eu não posso dizer outra coisa para você. Há muitos profetas terroristas aí semeando, amado. O nosso WhatsApp é 24 horas recebendo, os nossos grupos recebendo mensagens de desespero. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Cristo veio, ele diz, eu vim trazer a paz.
e paz em abundância, porque vida é paz, a vida de Cristo é paz. A Bíblia diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. E o que é que Cristo veio trazer para nós? Ele veio trazer vida, e vida em abundância. Vida em abundância, meu irmão, não é só dinheiro. Vida em abundância não é apenas no aspecto material. Vida em abundância, acima de tudo, meu irmão, é paz de espírito. Então, nessa noite, querido, tenha vida em abundância. Nessa noite, extraia da palavra para você vida em abundância. Ora, nós conhecemos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, um sacrifício lindo. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para perdoar, para nos tirar do império das trevas e nos colocar no reino do Filho do seu amor. Está na palavra, eu não inventei isso. Isso é uma verdade bíblica. E ora, se Deus nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor, se esse amor de Deus é tão grande por nós, porque a Bíblia diz lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Que amor é esse, amado, que a gente não consegue explicar? Mas esse amor foi para nos abandonar a nossa própria sorte? Não, esse amor foi para que a obra de Cristo seja completa na nossa vida. O homem, ele se manifesta de 3 fases. Ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. O espírito, quando você conhece a Cristo, quando você recebe o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, o seu espírito, ele é aperfeiçoado eternamente, diz a palavra. A alma, ela é ganha todos os dias, porque todos os dias nós temos conflito, todos os dias nós vivemos ansiedade, todos os dias nós temos dificuldades financeiras, trabalhista, familiar, conjugal, enfrentamos as mais diversas dificuldades. Então a alma, ela é ganha todos os dias, ela é ganha pela palavra, ela é ganha quando você conhece a Deus pela palavra e declara a Ele, tem uma confissão em linha com a palavra. Quando você diz, eu não desisto de acreditar, eu não desisto de crer que é um Deus cuidando de mim. Essa é a alma sendo ganha todos os dias. Então todos os dias você vai lá, confessa a palavra, não desiste de crer, não dá ouvido aos sofismas e às fortalezas que as pessoas criam. Ora, porque se Deus nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor, que amor é esse que vai nos abandonar a nossa própria sorte? Que amor é esse que vai nos largar como os discípulos pensavam que estavam largados? Mestre, não te importas que morramos? Que Deus é esse que vai abandonar você a própria sorte no vendaval? Jamais. Ele vai trazer a paz que excede todo o entendimento. Essa paz é quem vai alcançar a sua vida, querido. Portanto, meu irmão, minha amada, meu querido, meu eleito, você que está ouvindo esta mensagem hoje, mesmo que você de repente tenha uma consciência ou tenha um sentimento de que parece que as coisas perderam o controle, eu não posso dizer outra coisa para você. Creia tão somente em Deus, creia tão somente na palavra, porque ele diz que a palavra diz que ele aquieta os ventos, ele traz abundância para as nossas vidas. Há um versículo interessante, meu amado, lá em Mateus capítulo 10, vamos ver aqui onde está o versículo 31. Olha só o que diz o versículo 31 de Mateus capítulo 10. Portanto, não tenham medo. Olha o que diz a palavra. Portanto, não tenham medo, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Você já parou para observar o que diz essa palavra nessa noite? Portanto, não tenham medo, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Sabe, querida, a Bíblia diz que os pardais, preste bem atenção, meu irmão, meu amado, meu querido que está ouvindo através desta mensagem, desta live no Facebook, nesta noite. Olha só, a Bíblia diz que os pardais, eles nem plantam e nem colhem, mas, no entanto, Deus cuida deles. Olha que coisa tremenda! Os passarinhos, os pardais, que são as aves mais simples que a gente vê no meio urbano, dentro das nossas casas, nos nossos canteiros de flores, voando dentro das nossas áreas, a Bíblia diz que eles nem plantam e nem colhem, mas o Senhor cuida deles. E aqui, amados, no capítulo 31, no versículo 31 de Mateus 10, ele diz, não tenham medo,
Mais uma vez o Senhor está dizendo para nós, não tenham medo, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Por que, amado, então, deixar o medo consumir a nossa vida, deixar o medo consumir o nosso ego, deixar o medo consumir a nossa razão de ser? Por quê? Por que nós deixamos? Por ausência da confissão da palavra, por ausência da base que é a palavra de Deus, não é outra coisa. Não é o que o pastor A diz, não é o que o pastor B diz, não é o que a televisão diz, não é o que fulano de tal diz, não é o que meu professor, o presidente diz, o ministro da saúde diz, não é o que o ministro do outro país está dizendo, não é porque a televisão está dizendo que morreu tantos, que vai ficar tanto desempregado. Não, é o que a Bíblia está dizendo. Não tenham medos, não tenham medos. Os pardais nem plantam e nem colhem, mas vocês valem muito mais do que os pardais. Vocês foram criados por Deus. A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Dá para imaginar o amor de Deus? Ele criou você à sua imagem. Dá para imaginar que coisa... A Bíblia diz que Deus disse, e haja luz, e haja isso, faça-se isso, e crie-se isso. Mas, no entanto, o homem, ele criou, ele moldou ali a sua imagem. Deus teve um cuidado especial quando foi fazer você, meu irmão. Você não existe à toa. Você não é consequência de um acaso. Se você fosse consequência de um acaso, você sim poderia ter medo do amanhã. Mas você não é. Você é feito pelo Deus, você foi criado por um Deus de amor. Está dizendo para você nessa noite, não tenham medo. Não tenham medo, vocês valem muito mais do que pardais. Tá bom, meu irmão? Então, querido, fique abastecido com essa palavra. Fique cheio dessa convicção nessa noite. Não tenham medo, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Agora, meu amado, meu irmão, pegue sua Bíblia, meu querido. Sabe, eu e minha filha, nós passamos 48 horas, nós chegamos hoje a 48 horas sem ligar a televisão. Literalmente sem ligar a televisão. A gente leu, a gente ouviu louvores, ouvimos músicas, ela estudou, nós fizemos tudo que a gente podia fazer, dormimos, fizemos um monte de coisa. Mas ficamos 48 horas sem ligar a TV. Renove a sua mente. Deixe de ser bombardeado por essas circunstâncias, por esse disse-me-disse, por esse pânico mundial. Você não está só. Não tenham medo, vocês valem muito mais do que pardais, tá bom? Então, nessa noite, a nossa palavra de Deus é essa para o seu coração. E eu quero orar por você nessa noite, aonde você estiver, seja na sua casa, seja no leito do hospital, seja em algum lugar, seja viajando, eu não sei, aonde, se você está fora daqui do Rio Grande do Norte, aonde estiver alcançando, seja você cristão ou não, não importa, seja você membro de alguma igreja, não importa, eu quero orar por você nessa noite, eu quero declarar a bênção de Deus para você nessa vida, nessa noite, eu quero declarar a bênção de Deus na sua vida nessa noite, eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite, e agora colocasse diante de Deus a sua necessidade. Pai, aonde tiver um filho teu ouvindo agora esta mensagem, eu quero interceder por ele, Pai. Eu quero pedir que o Senhor traga o conforto, que o Senhor traga a paz de coração. Eu quero pedir que o Senhor traga o renovo da mente, a confiança em Ti, Senhor. Que nenhum mal chegue à tenda dessas pessoas, Senhor. Que o Senhor traga o entendimento de que tudo está no controle da Tua mão, Pai. Aonde tiver alguém agora precisando do abraço do Espírito Santo, que este abraço agora envolva esta pessoa, Pai. Envolva esta mulher, envolva este jovem, este homem, esta senhora. Envolva esta pessoa que está carente, Pai. Que o Teu Espírito Santo traga agora aquela paz que excede todo o entendimento sobre ele. Traga o conforto, traga a certeza que o amanhã vai ser melhor, Pai. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre todos que nos veem, que nos ouvem nesta hora, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Confirme aí aonde você está. Diga amém, diga eu recebo, eu creio que Deus está tomando conta da minha vida. Amém, querido? Sejam todos abençoados no Senhor. Compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Domingo, no mesmo site da igreja, no mesmo Facebook da igreja, csv/rn, você vai buscar lá, vai estar conosco, nós estaremos também trazendo uma live agora com louvores, com outros irmãos, trazendo outras palavras. Não deixe de compartilhar, de avisar e divulgue, compartilhe essa mensagem, abençoe vidas, sabe? Seja canal de bênçãos. Não divulgue mensagens que não edificam. Compartilhe coisas boas, hashtag
Compartilhe, vamos mudar, vamos, sabe, em vez de morreu tantos, não, compartilhe coisas boas, compartilhe algo de bom para a vida das pessoas. E domingo estaremos aqui no Facebook da nossa igreja, Comunidade Evangélica Cristo Vive, já que não teremos culto nas nossas congregações, nós estaremos aqui trazendo a mensagem de Deus para você, trazendo os irmãos louvando também, para você se deleitar nos hinos, no louvor ao Senhor. Vá avisando, vá compartilhando a outras pessoas, e nós vamos ficar por aqui com o nosso abraço, desejando a você uma noite de sono tranquilo, reparador, em nome do Senhor Jesus. Um abraço, querido, e nos aguarde até domingo em nome do Senhor Jesus. Amém.